Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós já louvamos ao nosso Deus. Vamos continuar engrandecendo a Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler aqui. Daniel, capítulo 5. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Como Deus é maravilhoso. Deus sempre está conosco. Ele quer adoração verdadeira. Amém. Em espírito, em verdade, que estejamos sempre prontos para receber as bênçãos. Mas para receber as bênçãos temos que estar em santidade, em adoração eterna ao nosso Deus. Amém? Aleluia. Daniel capítulo 5 fala sobre o banquete de Belsassar. O rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsassar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, que escreviam de fronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o seu semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E clamou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. Então falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro dominador. Versículo 10. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: o rei vive para sempre. Não se perturbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente e ciência e entendimento, e interpretando sonhos, explicando enigmas e resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá?
porque tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá os teus presentes ao outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe saber a interpretação. Versículo 29. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Aqui nós temos na Babilônia, já estava reinando Belsazar. Ele estava reinando no lugar de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um rei que era soberbo, e ele achava que tudo tinha que ser para ele. As pessoas lá do reino tinham que adorar a ele. Ele pediu para fazer até uma estátua enorme de ouro, e queria que adorassem aquela estátua, mas estavam ali alguns que não quiseram adorar, e por causa disso eles foram lançados na fornalha de fogo, e Deus os salvou ali dentro. Amém. Porque eles preferiram adorar o Deus de Israel. Amém. Eles não se curvaram perante o homem, perante aquela estátua. Mesaque, Sadraque e Abednego, esses três. Daniel não estava ali entre eles, né? Mas fazia parte de uns que não quiseram se corromper. Eles eram cativos ali na Babilônia, os judeus estavam cativos ali, e por causa da desobediência, porque Deus deu a lei para eles, eles tinham que obedecer os mandamentos, e por causa da sua rebeldia, eles preferiram adorar outros deuses, os deuses de outras nações. Então Deus deixou eles cativos ali por 70 anos. E Nabucodonosor, viu a grandeza do Deus que fez ali com que eles não morressem ali naquela fornalha, saiu de lá intacto, sem um fio de cabelo, não queimou nada, nem a roupa, nem a pele, nem nada, porque Deus o protegeu. Jesus estava com eles ali, no meio, porque o próprio Nabucodonosor perguntou: não eram três que estavam ali? Quem é aquele outro que está ali? Cristo já estava no meio deles ali, protegendo. Deus protege, não se preocupe não. Outros vão querer te fazer mal, vão querer te derrubar, mas se você ama a Deus verdadeiramente, se você adora a Deus, a Cristo Jesus, em espírito e em verdade, Deus conhece teu coração, Ele vai te proteger, Ele vai guardar debaixo dos seus esconderijos santos, debaixo das suas asas, você estará seguro. Você só vai estar seguro no aprisco de Cristo Jesus.
nós somos suas ovelhas. Nós obedecemos ao pastor, aqueles que ouvem a voz do pastor, que é Cristo Jesus. Obedece, não é rebelde, não é bode, é ovelha, é mansa, ouve e obedece a Deus. E se você obedece a Deus, você está ali protegido, Deus te abençoa, Deus te guarda, Deus te protege, não deixa que nada te aconteça. E com essa rebeldia aí de Nabucodonosor, mesmo sabendo que Deus fez, ele continuou sendo soberbo. E Deus fez com que ele se transformasse num animal. E ele viveu no meio dos animais, como animal mesmo, comendo capim. Virou um bicho. E aí um dia que a consciência voltou, ele viu a grandeza de Deus. Amém. Então nós temos que pedir perdão sim a Deus pelos nossos pecados e não voltar a fazer aquilo, não cometer. E Deus perdoa os nossos pecados, né? E aquele que estava na escuridão, Deus resgata e traz de volta. Mas você precisa estar ali no caminho de Cristo Jesus. E aí depois acabou a vida de Nabucodonosor, morreu. E aí teve o filho dele, ali tinha o Nabonido, e o filho desse Nabonido aqui era Belsazar. Ele era neto de Nabucodonosor. Então eles colocaram que era filho aqui, né, que o pai dele era Nabucodonosor, mas na realidade aqui ele era neto. E aí ele também começou a seguir os mesmos passos do avô. Começou também a fazer o que não era reto aos olhos de Deus. Então ele quis dar um banquete, quis dar uma festa, e juntou aqui mais de 1000 pessoas no palácio. E ele estava ali comemorando, né? Bebia, né? Com vinho, com as concubinas, com outros servos ali, com as mulheres, com seus grandes. E ele pegou e pediu para que trouxessem os utensílios que eram consagrados a Deus. Esses utensílios aqui faziam parte do templo, quando Moisés construiu o templo a primeira vez ali, que Deus pediu para que construísse. Eles fizeram as tendas, fizeram ali o lugar ali do Santo dos Santos, onde dividia com o véu, fazia os sacrifícios dos animais. E tinha os utensílios, as taças, né, que eram utilizadas ali. Então, quando você consagra alguma coisa para Deus, aquilo pertence a Deus. Você não pode usar para outra coisa, para outro fim que não seja para honra e glória de Deus. Então, nós temos que estar consagrados a Deus e fazer o que é reto aos olhos de Deus, perante Deus sempre, porque Deus vê e sabe de tudo. O Deus que tem olhos como chamas de fogo, Ele vê. E aquele que é protegido dele, aquele que é servo dele, que honra a Deus, que adora o Deus verdadeiro, Cristo Jesus, esse Deus vai honrar. Amém. Porque ele está andando na retidão, que ele está andando ali no caminho de Cristo Jesus. Então aqui, o que ele fez? Ele pediu para que esses utensílios ali, que eram consagrados do templo, fossem trazidos ali para a festa que eles estavam fazendo ali, a orgia, estava tendo muitas coisas erradas ali. E ele pediu que trouxesse, porque para ele era dono, ele achava que ele era dono, pertencia a Deus, ao templo de Deus, era consagrado para Deus, mas ele pediu que trouxessem esses utensílios, e ele começou a usar esses mesmos utensílios aí naquela festa.
Então, ele usou aquela taça para beber vinho, né, para fazer coisas que não devia, usou ali o castiçal, porque estava lá no meio também. Então, foi quando ele pediu que trouxesse lá, eles aqui trouxeram os vasos de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus. Quando nós queremos agradar a Deus, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma oferta a Deus. Se nós queremos deixar a casa de Deus aqui mais bonita, nós vamos trazer utensílios para que pertença à casa de Deus. Então ele vai ser consagrado a Deus. Então aqui tinha os utensílios, que eram de ouro, de prata, de bronze, que tinha ali vários tipos que Deus pediu para que fizesse quando foi feito o templo. Tinha as bacias, os lustres, as lamparinas, que eram usadas lá para acender e para ficar aceso. Sempre usava ali o azeite. Então era tudo consagrado para Deus. Deus explicou certinho ali para Moisés o que era para ser feito, como era para ser feito e como era para ser usado. Então aquilo ali era consagrado, pertencia a Deus. Então quando o templo foi destruído, eles foram lá, pegaram esses utensílios, né? Ficava guardado, só que agora esse rei aqui quis usar. Ele falou assim: ah, não, vamos lá, pega lá, traz aqui, pode trazer, que eu vou usar aqui. Ele agora faz parte aqui da festa. Só que Deus não admite, não tolera a profanação do que é dele. O que eles fizeram? Eles usaram uma coisa consagrada a Deus para uma coisa errada. Usaram para prostituição, para festa, para bebida, para as orgias, e Deus não tolera isso. E aí, o que Deus fez? Ele, com a sua mão, a mão de Deus, em forma de fogo, escreveu uma mensagem na parede. E todos que estavam ali viram, principalmente o rei. O rei viu aquilo, ele ficou tão atemorizado que ele começou a tremer. Ele começou a se tremer, toda a sua feição, né? Ele mudou o seu semblante, ele ficou apavorado, espantado, e de tanto medo que ele teve, começou a ficar tremendo, começou a se tremer, a perna dele batia, ele ficou tremendo. Então, quando a pessoa ela faz uma coisa errada, na hora ela está fazendo ali, para ela está tudo normal. Fala assim: no caso ali ele não tinha respeito com as coisas de Deus, ele achou que aquilo lá não era nada. Nós que amamos Deus, nós que temos Deus no nosso coração, nós respeitamos a Deus, tememos a Deus, por isso nós fazemos o que é certo, o que é reto aos olhos de Deus sempre. Fazemos o possível para fazer as coisas certas, porque sabemos das consequências quando fazemos coisas erradas. O salário do pecado é a morte. Então, dependendo do pecado que você cometer, se for um pecado grave, a consequência vai vir. A consequência vem. Então as pessoas hoje em dia não estão levando muito a sério mais as coisas de Deus. Elas preferem frequentar uma igreja que tenha campanhas, para ganhar isso, ganhar aquilo. Isso não é bíblico, não tem na Bíblia isso. Deus abençoa sim, mas é de outras formas, não assim como certas pessoas fazem. Então, quando a pessoa ela é reta aos olhos de Deus, faz tudo certinho, Deus abençoa.
Deus faz o possível para que tudo que for de bom aconteça com aquela pessoa, né? E aí, a pessoa que faz as coisas erradas, ela não vê a consequência e continua fazendo. No caso ali do rei, ele pediu para que trouxesse os utensílios, ele começou a usar aquela taça que era consagrada a Deus, ele profanou as coisas sagradas a Deus. Ele usou para ele próprio, para os outros ali, para fazer coisas erradas. Então a mão de Deus ali veio. Literalmente a mão de Deus veio e deu um recado ali para ele. E ele viu o que tinha acontecido. Quando aconteceu aquilo, ele ficou espantado, né? Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram. Então ali, ele viu aquilo, ele ficou apavorado, ficou espantado. Então os pensamentos dele começaram a ficar ali perturbados. Acho que ele pensou: nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Ele achou que o que ele estava fazendo ali era uma coisa normal, uma coisa banal, simples, que ele não estava fazendo nada demais, porque para ele era normal. E ele ainda ofereceu, ele fazia aquilo ali, oferecia aos deuses dele. Deus não tolera isso. Deus quer adoração só para Ele. Porque não existe outro Deus, não existe outro Salvador a não ser Cristo Jesus. Aí a pessoa está doente, fica doente e vai procurar outros deuses. O Deus de barro, o Deus de pedra, o Deus de madeira, que não tem olhos, não vê, tem nariz e não sente o cheiro, tem ouvidos e não ouve. Por quê? Porque aquilo não existe. Não existe, aquilo ali pertence a Satanás, pertence ao diabo, pertence ao demônio. Aí você vai fazer uma oração para aquilo ali, um negócio de ferro ali, uma coisa que não faz nada. Nós temos que orar, pedir cura, pedir as bênçãos para o Deus único e verdadeiro, que é Cristo Jesus. É para Ele que nós temos que pedir. Tem gente que faz sacrifício para outros deuses, né? Faz barganha. Se você fizer isso, eu faço aquilo. Deus não é assim, Deus não trabalha assim. E aquele que tem fé e confiança em Deus vai ter as bênçãos. Só que você tem que ser fiel a Deus, ao único Deus que é Cristo Jesus. Não existe intermediário. Só existe Deus. O que você tem que falar, o que você tem que pedir é somente para Jesus. Pedir e dar-se-vos-á. Jesus mesmo falou. Você tem que insistir, você tem que orar. Orar, jejuar, entra dentro do seu quarto, fecha a porta, ora a Deus que estava no céu e ouve. Deus sempre ouve. Mas você tem que fazer para Ele, porque só existe um Deus, os outros não valem nada. E aí o rei ficou apavorado, começou ali a ficar nervoso, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Então ele ficou com tanto medo ali que ele tremia. E aí, né? Aí o rei clamou com força para que chamassem os astrólogos, né? Os adivinhos, para que descobrissem o que estava escrito lá na parede, porque estava escrito em uma língua lá que ninguém entendia. Então aconteceu a mesma coisa quando Nabucodonosor teve um sonho e queria saber o que significava aquele sonho, né? Da estátua que tinha a cabeça de ouro, né? Tinha bronze, os pés de ferro, metade de barro. Então ele queria saber. Aí chamou os astrólogos, só que ele não falou qual que foi o sonho. Então ele queria que os astrólogos adivinhassem o que ele tinha sonhado.
Você acha que alguém vai conseguir tentar falar assim, olha, eu vi tal pessoa, adivinhe? Você vai adivinhar? Difícil. A pessoa tem um sonho. Aí ele chegou e falou assim, eu quero que vocês interpretem meu sonho. Ah, mas que jeito que é? Eu falei, não, adivinha, vocês vão ter que descobrir que sonho que eu tive. Aos olhos humanos é impossível. Aí o que aconteceu? Eles ficaram ali também com medo, né? Porque falaram assim, como que a gente vai descobrir o que ele sonhou? Aí Daniel ficou sabendo e falou assim, Senhor, o Senhor me dá alguns dias e o meu Deus, Ele vai revelar qual que é o seu sonho. Amém. Então Daniel, Deus mostrou para Daniel o sonho dele, o que ele tinha sonhado, e decifrou e revelou realmente o que era. Foi quando ele chegou lá para o rei e ele explicou certinho o sonho que ele teve. Então é só Deus que pode fazer isso. É só Deus poderoso, é só Deus de Israel. É só Cristo Jesus que pode fazer possível na sua vida. Não existe outros. Então agora aconteceu a mesma coisa. Eles viram aquela escrita ali, não estavam entendendo nada, né? Porque não era a língua deles. E eles também, aí chamou também os astrólogos, adivinhos, para tentar descobrir o que era aquilo. Só que eles também não puderam descobrir, eles não sabiam o que era aquilo. E aí a rainha pegou e falou para ele, eu conheço um homem que tem um espírito excelente. Ele tem a ciência, entendimento, ele interpreta sonhos e ele vai saber o que quer dizer isso daí. E essa pessoa é Daniel. Então, se você está esperando acontecer alguma coisa na sua vida, aguarde, porque Deus vai revelar para essa pessoa. E não vai precisar você ficar indo atrás. Você não vai precisar ir atrás, porque é o próprio Deus que vai falar de você para essa pessoa. E você vai conseguir aquilo que você precisa. Então a rainha aqui lembrou de Daniel. Por quê? Porque a rainha aqui que foi casada com Nabucodonosor sabe que ele fala a verdade, que ele decifrou o sonho, falou também disso daí, que ele ia viver como animal. Então Daniel ali era um profeta. Daniel, aqui o livro de Daniel também é comparado ao livro de Apocalipse, porque tem muitas revelações, né, do que vai acontecer no futuro. E então Daniel aqui foi introduzido no meio ali para que pudesse revelar aquele enigma que estava escrito ali na parede. Então a rainha foi falar para o rei Belsazar, e aí pediu para que chamasse. Daniel foi, e aí o rei pegou e falou assim, é você que é aquele Daniel de quem fala que tem um espírito excelente? Então nós, para termos um espírito excelente, para termos a ciência, para ter sabedoria, precisamos estar constantemente na presença de Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus, sempre estar em oração. Então Daniel era essa pessoa que tinha esse espírito excelente. Ele era uma pessoa que sempre estava na presença de Deus. Ele orava 3 vezes por dia, ele jejuava, ele fazia tudo que era reto aos olhos de Deus. Ele não se contaminou com os manjares do palácio. Então ele tinha uma dieta separada, que ele não podia comer certos tipos de alimento. Então ele não se corrompeu, ele continuou ali servindo a Deus, mesmo sofrendo,
ele continuou sendo fiel a Deus. E por causa dessa fidelidade de Daniel ao rei Nabucodonosor, ele foi colocado como um dos governadores ali. Então, quando Deus quer te colocar numa posição, Ele vai criar uma situação para que você esteja naquela posição. Como aconteceu com José. José não era nada no meio dos irmãos. Os irmãos tinham inveja dele, ele tinha sonhos, Deus revelava os sonhos para ele. E ele começou a contar para os irmãos jogaram ele numa cisterna, ele foi vendido como escravo, ele ficou 13 anos preso, acusado de uma coisa que ele não fez, mas Deus estava com ele o tempo todo. Foi quando o faraó teve um sonho e ninguém sabia decifrar. Aí falaram para José, que estava preso, chamaram José à presença ali do faraó e ele revelou o que ia acontecer. Foi quando Deus usou do faraó para colocar ele, José, como governador do Egito. Então uma pessoa que parecia que não ia ser nada, que era um escravo ali, depois de anos ali se tornou governador. Abaixo dele era só o faraó. Então Deus usou essa situação acima dele, acima só do faraó seria José, abaixo dele. Então faraó primeiro, depois José. Então o que Deus usou ali, ele precisava criar uma situação. Por quê? Porque haveria fome ali. Foram 7 anos de fartura, só que depois dos outros 7 anos teria fome. Então o que ele fez? Ele colocou José ali no Egito para que fosse administrador ali durante aquele tempo, para que armazenasse grãos e depois poder salvar a sua família, porque José ali ficou longe da família. Ele não viu mais os irmãos, não viu mais os pais, somente Jacó, o pai dele pensou que ele estava morto. Só que depois, quando eles precisaram de alimentos, os irmãos foram até o Egito e acabaram encontrando José como governador. O sonho que ele teve, que os irmãos se prostrariam perante ele, aconteceu. José estava ali e os irmãos se prostraram perante ele, sem saber que era ele. Então Deus não vai te abandonar, não te abandona. Pode ser que esteja acontecendo certas coisas na sua vida, esse deserto não é para sempre. Deus usa situações em nossas vidas para nos forjar o nosso caráter, para testar você. Deus quer testar você. Até quando você aguenta? Até quando você vai continuar adorando a Deus? Como aconteceu com Jó. Jó ficou doente ali, ele leproso, perdeu tudo, mas ele não deixou de adorar a Deus. Deus faz isso com a gente. Deus afasta pessoas de nossas vidas, às vezes pessoas até que nós amamos, para nos testar, para ver até onde vai a nossa fidelidade com Deus. Deus é fiel, Ele é sempre fiel, mas nós também temos que ser fiéis a Ele. E Deus vai fazer certas coisas acontecer na sua vida para te dar a vitória. Ele vai fazer certas coisas, certas situações acontecerem na sua vida para te dar a vitória. E aí, aconteceu aqui que a rainha comentou sobre Daniel, aí ele pediu para que viesse, e aí o rei falou para ele: olha, se você decifrar, eu vou te dar tudo, vou te dar ouro, vou te dar prata, e você vai ser o terceiro ali, mais importante aqui no meu reino. O primeiro era o pai dele, Nabonido, depois o Belsazar, e o terceiro seria Daniel. E Daniel falou assim: não quero os seus presentes, pode dar para outro, não preciso não, mas eu vou revelar o que Deus
tem dito aí. E estava escrito assim, ali, na parede ali, né? Mene, Teres. Aí depois ele veio e fez isso. Ele falou o que estava escrito: Mene, Tekel, Peres, Parsi, que significa: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e foi achado em falta. Peres, Parsi, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e persas. Então Deus revelou para ele tudo isso daqui, essa foi a interpretação. E aí mandou Belsazar, viu que tinha sido decifrado essa mensagem, esse livro. Aí colocou lá uma cadeia de ouro no pescoço dele e proclamou ele como o terceiro dominador do seu reino. Então a consequência veio. A consequência viria dessa forma. Ele iria ser morto, o seu reino acabaria, porque ele foi pesado na balança. Ele achou em falta com o próprio Deus de Israel. Se nós estamos em falta com Deus, fizermos coisas graves contra Deus, a mão dele vai pesar. As consequências virão, cedo ou tarde. E tem gente que não acredita, não pensa nas consequências, vai lá, É a mesma coisa a pessoa que usa drogas. Ela vai usando, aí cada hora vai querendo mais, aí ela bebe, A consequência vai vir. O que vai acontecer? Ela vai morrer, vai dar um infarto, vai cair, vai ficar doente. A consequência vem. Se estamos em falta com Deus, precisamos voltar a Deus, precisamos pedir perdão e retornar para a casa de Deus. Precisamos estar presentes perante Deus para adorar o Deus verdadeiro. Então aqui, Belsazar faltou com respeito contra Deus, porque usou os seus utensílios consagrados a Deus, profanou as coisas de Deus e também adorou outros deuses. Aí o que aconteceu? Nesse mesmo dia, nessa mesma noite, ele foi morto. Dario, o Medo, ocupou o reino e ele tinha 62 anos. Então, o reinado ali da Babilônia, eles fizeram muitas coisas contra outros povos, contra as pessoas. Eles também mantiveram cativo o povo judeu. Então estava tudo nos planos de Deus. Deus havia feito isso daí, sabia que iria acontecer, mesmo no Abraão, quando ele foi fazer o sacrifício, o próprio Deus falou, que eles ficariam escravos. Eles foram já escravos no Egito, 430 anos. E mesmo assim, sabendo de tudo que Deus fez, dos milagres, depois eles foram rebeldes e continuaram adorando outros deuses. E aí eles foram cativos aqui da Babilônia. Mas depois aqui veio o rei Ciro e libertou eles, e a Babilônia foi acabando até não ter mais nada. Então nós temos que
tomar cuidado com o que a gente faz, com o que nós falamos, principalmente com as coisas de Deus, ficar contra o servo de Deus, contra o homem de Deus, contra a igreja, isso é perseguição. Mas você não está perseguindo a pessoa, você está perseguindo a Deus. O que aconteceu com Saulo? Saulo perseguia os cristãos. E aí, quando foi o próprio Jesus que apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, perseguindo os cristãos. E aí ele viu que ele estava errado, que ele tinha certeza que estava certo. Ele viu que estava errado e se converteu, como Paulo, o apóstolo Paulo. E onde ele, depois de perseguidor, passou a ser perseguido. Mas foi tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.